Simbologia do leão. A Durga e o leão e tigre. O leão aliou suas significações como veículo impulsionador do crescimento e descobertas. Artigos simples selecionados por Cibele Manweiler para fins introdutórios. Áudio gravado por Cibele Manweiler em 3, 4 e 5 de março de 2023 e 21 de agosto de 2023 para compartilhamento educativo em estilo Alfa e Ômega Criativa Flor de Ouro. Uma questão que eu já cresci nos animais, no caso que eu citei Shiva, né, com a cobra, que muito do que eu venho estudando de outras mitologias mostram, e eu falo isso para a gente ver esse caráter associativo, né, que está sendo discutido, a serpente, no caso, essas questões é visto muito como um elemento positivo, né, não tanto quanto é passado no cristianismo. Então, podemos considerar que, de repente, no conto, ao invés de ser uma cobra que falou para comer a maçã, fosse um cabrito que apareceu atrás da árvore ali, né, querendo impelir. Então, talvez essa associação a esse elemento negativo e coercivo fosse o cabrito, que está implícito no texto, que está explícito no texto. Então, no caso deles, tem outras questões, né, com relação à cobra que troca de pele, né? Então, ela deixa o passado para trás, ela se reestrutura, né? Com relação a ser um ser rastejante, enquanto tem algumas pessoas que transitam aí para um olhar mais não tão positivo da coisa, eles têm algum outro olhar só mais neutro, digamos assim, né, como uma representação de um elemento terra, né, e de repente tem outro referencial que transita pelo ar, né, então fazendo essa conexão de terra e ar, de repente usando esses dois simbolismos no mesmo discurso. E eu vejo que é muito rico também esses textos em questão do estímulo, da capacidade criativa que ele pode vir a proporcionar, né, caso o ser faça esse processo investigativo genuinamente sincero de busca desse simbolismo com essa textualidade, com a riqueza sonora que transcende a palavra e etc., que ele estimula ali todo um processo de autodomínio visualizativo, né, e um processo criativo também da visualização para muitas coisas. E não só através dos mitos, isso se reflete em outras práticas, né? Como, por exemplo, na questão da yoga. Né? Eu lembrei agora de uma experiência com yoga, que é bastante interessante, por causa dessa questão da cobra, né? Que eu já citei em outras situações, de repente o indivíduo pega o professor, no caso de yoga, para alguma pessoa onde aquilo não está sendo tão eficiente. Que eu digo de eficiente é no sentido de que tem os asanas, né, que são aqueles dos movimentos, etc., que é mais uma prática de exercício, mas também tem os processos meditativos, né, visualizativos ali, que vão trazer esse equilíbrio. E ao vincular esses processos, espera-se que o ser libere algumas questões, né, além da parte física mesmo, de conseguir mais elasticidade, mas tem todo um vínculo do trabalho do corpo com o trabalho da mente, sempre. Então, em algumas questões de relatos de professores, por vez ou outra, quando algum indivíduo não consegue desenvolver numa prática, e identifica-se esse gatilho negativo associado com uma crença pré-pronta, né? Como, por exemplo, no caso da cobra, fazendo uma associação com uma coisa do mal. Então, para ele poder auxiliar aquela pessoa, ele sabe que aquela pessoa está presente no grupo, então ele muda a referência, para que só pelo fato de a pessoa fazer uma nova associação, né, com outro elemento, outro bicho, ela não gere resistência, ou ele tem que explicar qual que é realmente o caráter profundo do que significa aquele símbolo. Então, no caso, despoja do passado e etc., para que essa nova história venha e quebre aquela barreira, né, para a pessoa se desenvolver. Nesse processo visualizativo é muito interessante. Quando eu vi isso, testemunhei isso numa prática de yoga,
e tive a experiência com relação a essa questão do estímulo, né, do campo visualizativo. Tinha um processo que era como se fosse uma meditação guiada, né, que era póstumo asanas. Então a gente fazia os exercícios, asanas, e aí depois tipo um período de relaxamento. E ele ia guiando a gente para observar a nossa coluna, né, deitar, relaxar e visualizar cada um dos pontos conectores da coluna, ali no esqueleto, como se fossem pérolas brilhantes, reluzentes, com esferas perfeitas, translúcidas, brilhando, né? E que fosse visualizando aquilo, olhando uma por uma, ele ia guiando, partindo desde o topo da cabeça até embaixo, depois subindo de volta, né, lá do cóccix até em cima, e falando, vai observando que se tiver alguma, como se fosse um colar de pérola que está se organizando perfeitamente, se tiver alguma desalinhada, alguma fora do lugar, ela vai se colocando ali no seu lugar correto, né? E incrível, assim, e basicamente eu estralei as minhas costas pensando, literalmente foi isso, né? Eu deitada e entrando bem, ficando focada naquele processo do que estava sendo guiado, do que estava sendo orientado, e eu senti o estralar ali em 3 trechos ou 4 trechos da minha coluna, sem eu fazer nenhum esforço ali, para poder, estava simplesmente deitada. E simplesmente estralou-se ali as costas e houve uma soltura, né, em alguns pontos da minha coluna, pelo pensar, né? É um tipo de... Simbologia do leão. A Durga e o leão e tigre. O leão aliou suas significações como veículo impulsionador do crescimento e descobertas. Artigos simples selecionados por Cibele Manweiler para fins introdutórios. Áudio gravado por Cibele Manweiler em 3, 4 e 5 de março de 2023 e 21 de agosto de 2023 para compartilhamento educativo em estilo Alfa e Ômega Criativa Flor de Ouro. Meditação que eu conheci ali como Yoga Nidra. E esse primeiro contato com essa Yoga Nidra foi lá em 2005, já ainda para 2006, né, período um pouco antes do meu filho nascer, e que aí eu me afastei um pouco e depois retomei esse processo de entendimento dessas questões. Começaram a acontecer algumas coisas que me levantaram as orelhas, né, e eu tive que buscar um pouquinho mais profundamente, né, para ter esses discernimentos de algumas coisas que eu estou trazendo, que quando eu me aprofundei, né, vinham me passando uma certa ideia e de repente eu me toquei e falei, é truque, entendeu? Seria aquele gatilho negativo. Uma vez identificado, você depois acha uma ferramenta, você passa a conseguir consumir, dissolver esse gatilho toda vez que alguém quer trazer, né, essa coisa, seja consciente ou não. Então, no caso da Yoga Nidra, né, depois desse primeiro contato, e depois eu fui estudar um pouco, o Osho fala um pouco dela, tem um livro que chama Yoga para Todos, também desenvolve um pouco dessa Yoga Nidra, mas que tem um processo, quando mais profundo, né, lá para aqueles yogis já avançados, digamos assim, eles vão um pouco além desses processos, né, fazendo o exercício contínuo que eu citei em outros vídeos que tem a ver com o tema lá no outro canal, de estimular, por exemplo, através do poder do pensamento, para o ser e vendo o autodomínio que ele pode tomar quando o ser, né, no caso você fala, eu assumo o meu completo autodomínio pelo meu campo mental e pelos meus processos pessoais e interiores, e não permite dessa forma que coisas externas ou sugestões fiquem te influenciando negativamente. E aí, nesses exercícios, tem com relação ao corpo, vai fazendo toda essa integração também do corpo com a mente, né? Então, eles fazem, assim, práticas onde mentalmente vão se autossugerindo percepções que não necessariamente elas estão acontecendo no momento, né? No sentido, você está num ambiente, por exemplo, que está em 28 graus e você cria mentalmente uma sensação
de estar num ambiente que está, por exemplo, a 10 graus, a 20 graus, ou seja, está mais frio, né? E você sente o frio, literalmente, né? Sente o frio. Ou estímulos, é como se fosse uma meditação guiada. Meditação guiada é num processo de desenvolvimento primário, mas que depois continua sendo isso, mas é você se auto-guiando quando você vai em estado avançado, né? Então você começa a estimular, por exemplo, a sua mente para você deita e vai criando todo um processo que é o que eu estou me referindo da riqueza, desse processo visualizativo, de, por exemplo, estar na natureza, deitado na grama que está úmida porque está chovendo e você começa a sentir as gotas de chuva, né? Então vai criando todo um processo visualizativo. Você chega, está úmido, não está chovendo e de repente você se deita no chão. Você sente a umidade da terra, você sente a refrescância da umidade na grama, né? E o molhar em algumas partes da onde você deitou e de repente começa a chover e aí esses pingos de chuva eles começam mais leves, aí você também pode pôr a temperatura do pingo de chuva, né? Tá gelado, ou no caso tá um sol bem forte, esses pingos de chuva estão criando uma sensação equilibrada, interessante, com o calor que está no ambiente, mais a chuva que está refrescante, mas é um estímulo a ponto de sentir fisicamente aquilo e que não necessariamente ele está acontecendo. Então é esse desenvolver mais avançado do poder mental que vai sendo trabalhado nesse tipo de meditação, né? Então a pessoa deita e de repente você está lá, sei lá, no seu quarto, ou pode até estar num parque, na grama mesmo, mas está um solzão e nem está chovendo. Mas esse estímulo, né, desse poder de ter esse autodomínio psíquico ao ponto de estimular o seu sentido a ter essa percepção real, tá? Literalmente é sentir as gotas de chuva caindo na pele como se elas estivessem caindo. Foi mais ou menos, suponho, a sensação, eu conseguia fazer um desse processo com relação ao calor do chão, né? Super recomendo, é excelente. Que foi com relação, por exemplo, à questão das pérolas, que é a mesma coisa no estado primário, e ali orientada, né, por uma outra pessoa. Então, através da mente, estimular que o meu próprio organismo faça um movimento X, um movimento específico, né, para benefício da minha saúde. Então, no caso ali que estava com uns pontos com nós, uns pontos doídos, né, e simplesmente soltou, e a hora que eu levantei, nossa, parecia que eu tinha passado por horas de algum tipo de procedimento de massagem, etc. Tudo no lugar, coluna reta, sem dor, sem nó, sem nada, né? Então, você vê como é que é esse desenvolvimento, esse trânsito, como é rico e como é complexo, né? Então, eu venho trazendo essas outras questões, e isso parte da onde? Dessa questão visualizativa. Aí, nesse caso, eu citei um procedimento que estaria mais para uma questão de cura, de autodomínio, de autorreflexão, mas que também serve esses estímulos para poder desenvolver no seu campo mental outras questões da competência, da capacidade criativa, focado em outras áreas, né? Com esse desenvolvimento, seja na área dos negócios, num desenvolvimento artístico, né? Em qualquer fato ou evento aí de procedimentos da prática cotidiana, onde você precisa exercitar a mente para sair de qualquer processo, vamos chamar, invasivo, que é contrário ao crescimento de qualquer modo, né, de qualquer maneira, e que fica trazendo algum tipo de desconforto, seja ele emocional, seja ele psíquico, ou seja ele até fisiológico, né, físico. Oriundo de certos gatilhos que eu citei, e vocês vão ver eu falar um pouquinho mais adiante, que às vezes vem dessas associações de crenças limitantes, de preconceitos, né? No sentido de um indivíduo ter uma ideia preconcebida e aquilo ficou tão arraigado, foi passado vinculado com outros recursos negativos, tipo medo, coerção, ameaça, né? Dentro de algum tipo de ato de fala, e aí aquilo meio que gera um bloqueio, né, para ter uma percepção melhor de alguma coisa com a qual se relaciona.
né, ou para fazer, de repente, uma seleção melhor de algum tipo de conteúdo. E aí, trazendo também para a ideia do termo cristão, né, de quando eu falei de você ver uma experiência genuína, de uma prática interior do ser, com esses caráteres simbólicos, e de você ver uma questão que seria mais cultural, né, uma interpretação ali sociocultural que entrou dentro do processo. Eu citei o exemplo desses textos, mas você também pode ver isso ali, por exemplo, no que a gente trouxe do Daniel e os leões, né? Também isso fica claro, né, dessas questões do caráter interpretativo, né? Que ali tem todo um discurso, e aí aparece a figura, né, ali do Daniel como personagem, sendo um ser muito devoto do seu Deus, e essa devoção traz para ele aquele processo protetivo, né, ali no ambiente, no meio dos leões e diante dos caluniadores, né, dos invejosos, dos ciumentos, dos que estavam recalcados com a expressão de eficiência do Daniel. Mas, ao mesmo tempo, também é possível identificar coisas que são muito culturais, né, no sentido de quando no texto se refere a um potencial de persona, de consciência, né, que é explicitado através da figura do Daniel, mas aí você tem a associação de entender o que é que essa figura está querendo dizer com a sua expressão, e o outro termo que eu já acho que entra dentro da questão cultural, sociopolítica, conveniências de período, que seria pegar esse Deus e daí associar ele especificamente com o povo. Né, especificamente querendo fazer um tipo de apropriação da situação, de uma prática que ela é genuína para o Daniel, personagem que está tendo aquela conduta interior ali, ela é genuína. A partir do momento que ela é associada, né, a algum tipo de povo específico, digamos, né, e já vira meio que uma apropriação cultural associativa, não de fato uma experiência genuína, onde de repente o símbolo e o seu rito está desencadeando um padrão de melhoramento, né, ao qual se propõe. Então isso também a gente vê no discurso, né? Então é quando Deus fala, o rei que toma consciência de que ele estava sendo enganado pelos caluniadores falando mal, porque o personagem principal aqui naquele texto estava se mostrando muito eficiente ali no que estava fazendo, e ele respeitando tanto uma lei quanto outra, né, no sentido de que a lei que ele mesmo colocou sendo enganado, ou seja, dos homens, ele, o rei no caso, né, respeitando a lei que ele mesmo colocou, sem saber que era um processo manipulatório por parte de pessoas que estavam invejando aquela personagem principal pelo seu contato direto com o divino, né, que implica até em outras coisas, que em outros textos que eu trouxe vão ser faladas com relação a essa cultura. Lá no Osho ele fala muito dessa ideia da inveja do Criador, né, entre os humanos, no sentido de que o humano que aceita a sua divindade passa a ter que enfrentar, de repente, esse processo, um processo projetivo, negativo, oriundo da inveja de outros que também são seres humanos, mas que por algum motivo não aceitam a sua divindade, né? Então, porque eles veem na outra pessoa a manifestação do Criador, né? Dessa presença poderosa, dessa presença divina. Mas a lei do divino, então, dizendo a Daniel que o seu Deus tem o poder todo para te livrar, né? E esse seu Deus é o quê? É o que está dentro dele, é reconhecer essa presença ali dentro do estado de consciência devocional, de amor, que está dentro da personagem que ali é representada pelo Daniel, no caso, né? E mais respeitando a lei do divino, ali também no sentido que dá para abstrair um pouco mais até por parte do rei, né? Que é no sentido do rei
reconhecendo um poder poderoso, benevolente, amoroso dentro do Daniel, né, para livrá-lo. E também fica uma outra questão, que seria uma forma, através dessa conduta do rei, de fazer uma retificação, né, de uma situação a qual ele colocou Daniel e com a qual ele mesmo não concorda, e que ele só participou por ter sido enganado, né? Então, por estar ali envolto num processo de falcatruas e maracutaias, né? Que os outros que estavam invejando aquela presença divina do Daniel criaram em torno ali do rei para tentar criaram em torno do rei para, sem que ele soubesse, criar uma situação para prejudicar Daniel, usando do poder do rei, manipulando de uma forma negativa, né? Então acaba tendo também essa questão. Então tem esse respeito da lei que ele mesmo pôs, da lei dos homens, no caso, ainda assim tem a lei do divino, e essa lei do divino fica uma coisa ainda mais interessante, que ela não necessariamente, aí eu falo de novo da questão do caráter interpretativo, né, de ter essa questão da experiência genuína e da questão da apropriação cultural, não de uma verdade dessa lei associada a uma coisa ou outra, mas dessa verdade que está manifesta, né? Dessa verdade que é aquilo que está acontecendo ali. Então, essa lei do divino mais naquele caráter mais profundo e amplo. Amplo não no sentido de você fazer qualquer associação, mas naquele sentido de estar ali, essa questão da presença, vou usar essa palavra, desse amor, dessa pureza, dessa devoção, né? Ali acho que essa palavra cabe bem, uma questão devocional com a presença da divindade, e que está em si, e que ela pode estar fora também, mas é bem interessante essa questão ali, você ir pensando, ver como é legal você ver um texto mais complexo, aí volta para esse, né? Essa questão de, vamos pensar assim, o ser reconhece a divindade em si próprio, né? Só que ao mesmo tempo tem o Deus em tudo, então ele reconhece o Deus em tudo. Então mesmo naqueles, né, que ele fala até lá que não tem problema, tipo, tem toda uma situação onde fica claro que ele já perdoou toda a situação no ato de fala dele. Então mesmo aqueles que ele entende que estão dentro do todo, ele entende que vem do divino, que eles têm a presença divina dentro deles, mesmo que eles não entendam ainda. Eles não aceitam por algum motivo, ou N motivos que seja da própria crença, da falta de aceitação de amor próprio, da crença específica, da interpretação religiosa, seja lá o que for. Então, esse ser que entendeu essa presença divina, soberana e que aceita em si, e ainda entende que ela existe em tudo, é capaz de ver o Deus dentro do outro, mesmo quando este outro não vê o Deus dentro de si. E ainda num processo, digamos assim, que quando tem essa questão dessa compaixão e dessa devoção, que ele não gera barreiras, né? Independe se o Deus do outro assim, no sentido de se o outro ele não aceita o Deus dentro de si, por exemplo, ele tem só referência do externo, independe se é o Deus fulano, ciclano, é essa questão da presença, entende? Então, essa personagem ali representada na figura do Daniel tem esse entendimento, essa presença do amor, da devoção, do respeito, da compaixão e todos esses atributos que se associam a esse Deus amoroso, digamos, né, que é protetivo. E ele, quando olha para o outro, ele reconhece esses atributos. E, de certa forma, olha como entra essa questão da consciência de novo, que esses atributos, né, quando a gente vai fazer leituras mais profundas, eles são possíveis de ser reconhecidos um no outro, porque ele reconhece em si próprio. Né? Eu sou fonte, eu venho do divino, eu tenho o divino em mim, de alguma maneira. Esse divino tem que ser reconhecido dentro de si para poder manifestar-se. Porque você nega o divino dentro de si, como ele se manifesta dentro de si. Como ele traz essa paz profunda, digamos. E ali, no caso da figura simbólica visual, né, você vê que a maior parte é dessa representação que eu trouxe aqui. O que a gente tem de referência, que tem de pintura, né? Um ser extremamente calmo e tranquilo. Então é assim, é o ser que eu estou na paz profunda e ali em volta, independente do campo externo,
Essa é bem clara, essa mensagem na figura visual, né? O ser ali é tranquilo e calmo. E óbvio que aí já fica mais uma questão, né, para se ter atenção em como é que é usado esse elemento comunicativo. Né, que, por exemplo, se ele tem um livramento e ele está em paz e ele está reconhecendo esse Deus amoroso, é óbvio que essa figura é representada dessa forma. No caso fosse um Deus terrorista, um Deus do Deus sadista, talvez colocasse lá uma figura dele apavorado, né, no meio dos leões. Eu vi poucas dessas, mas colocasse lá uma figura dele apavorado no meio dos leões. Então é pelo terrorismo, né, que ele alcança o livramento. Então vê a fala na figura e que tipo de estímulo, né, nesse sentido está sendo usado para fazer a conexão comunicativa, né? Então nesses dois exemplos que eu dei, nesse que eu trouxe aqui, eu trouxe só esse que ele está realmente paz profunda, né? Tranquilo, olhando na janela. Esse paz profunda, você se conecta com aquela figura visual, aquele diálogo, ele comunica já esse paz profunda. Você vê se um ser aterrorizado, todo distorcido no canto, então, né, não está em paz profunda, talvez ele esteja acessando lá um Deus sadista, né? Então, vê como a imagem, ela vai interferir nesse processo comunicativo. Mas no caso desse texto específico, que está lá no Daniel e os Leões, não entra essa questão de um Deus sadista, né? Ele tem ali bem na forma simples da sua explicitude. E então seria mais isso, e aí ainda trago essa questão do rei, né? Que tem toda uma situação ali discursando, tá? O discurso e mais a figura lá, né? Com relação ao ato de fala. E aí a gente pode ver outras coisas também, como que se pode enfatizar, e se de repente na religião que se transita, buscando esse símbolo, o que se dá ênfase a comunicar. Né? Por exemplo, uma coisa que eu considerei agora vendo com mais profundidade é essa questão do rei também tomar a autoconsciência de que ele comete um erro e achar alguma forma de recurso de retificar o seu erro, que nem foi um erro consciente, né? Foi um erro manipulatório, foi um erro que veio de uma falcatrua, do maracutaia de outros indivíduos negativos. Mas isso também é uma comunicação, né, de um padrão comportamental, um tipo de processo instrutivo. Isso também é uma comunicação, né, de um padrão comportamental, um tipo de processo instrutivo, através dessa figura do rei. Até os cachorros sacaram ali no fundo. Os cães indignados aí no fundo, botando falcatrua para fora. E aí eu tô citando isso porque me chamou a atenção essa questão, e quando eu fui procurar a figura, né, se eu fosse construir um elemento textual, usando só essas figuras, e não tem, eu não achei, pelo menos eu não achei aqui enquanto eu procurei, uma representação desse póstumo, né, de tipo o Daniel saindo da cova dos leões, né, um momento em que o rei ali se posiciona, aonde ele reconhece que ele não percebeu a maracutaia que estava ao redor dele, fruto ali de um processo para prejudicar o outro, né, por inveja da divindade presente no outro. E aí nesse trecho pode ter alguém que diga, não, mas não é a divindade presente no outro, era a eficiência dele no trabalho que ele estava fazendo, né? Mas como isso está ali dentro de um discurso religioso, isso tem várias, assim, digamos, camadas que estão ali no discurso, né? Que algumas estão mais explícitas, como quando você leva ao literal essa questão da eficiência dele na alguma coisa que ele está fazendo fisicamente, e toda outra questão que vai se elaborando ali intrincada nas outras questões, e que por sua vez também geram comunicações diferentes, né? Dependendo, por exemplo, você atentar para essa questão que eu estou falando, que nessa mesma figura e naquele mesmo momento, quando os indivíduos ali que são representantes desse padrão invejoso, que quer prejudicar o outro, né? Porque se sente recalcado na presença do outro, tem tanto essa questão da divindade quanto a questão da eficiência em termos muito práticos, e até isso muda dependendo de como é que a imagem discursa, e até de repente uma sentença,
colocada ali, né? Então, como eu dei o exemplo lá da personagem Daniela aterrorizada, toda distorcida, né? Tipo, cheia de culpa, cheia de medo, né? Tipo, como se tivesse vindo Deus salvar, mas assim, ó, se você não me obedecer, eu te puno, tipo, escravo, né? E a outra ideia, que é aquela ideia cândida que está na figura que a gente trouxe, né, que é um Daniel tranquilo, calmo, né, que é mais assim, um comportamento, né, que a gente tem quando a gente está num padrão tranquilo internamente, né, pensamentos tranquilos, emoções, e você vê que ele não tem medo, pleno padrão de autoconfiança, né? Então você vê que como muda um pouco o que está sendo comunicado. E apesar de ser, por exemplo, a mesma historinha, dependendo de como conta e quem conta e que tipo de modificação, a ênfase está sendo dada, você percebe também intenções, né? As intenções por trás dessa fala e as implicaturas, talvez, né? Ou possíveis implicações de reação, digamos assim. Né? Então, e eu falo também da fala, né? Porque teve um período que eu estudei esse aí e tinha algumas bíblias diferentes, que elas têm uma abinha assim para fechar, e eu constatei que elas tinham diferenças na sua escrita. E que em alguns casos essa diferença, quando a gente tem esse olhar atento, ela dá para ver ali qual seria também tipo a diferença do que aquilo implica no estímulo que me dá. Entendeu? Incluindo coisas que são mais contemporâneas, onde colocam um nome enfiado ali no meio do discurso do texto antigo de pessoas do presente, né? Querendo fazer um linkamento, e aí você está numa questão mais amorosa, né? Já era um tipo de situação, você está num Deus colérico, né? Já parece que é o sujeito que está ali representando, tipo, seria uma coisa punitiva, então, tipo, uma sensação inconsciente de subservência àquele indivíduo. Né? Então, tem essa questão também, que eu observei ali nessas diferenças, né? Várias bíblias, hoje eu peguei uma só, que meu estudo é outra área, mas tinha várias, e eu reparei que no mesmo ali versículo, capítulo, às vezes tinha algumas modificações, não necessariamente elas eram modificações com relação a, por exemplo, tradução, né? Que são coisas que eu já citei também com relação à questão de texto antigo. Não necessariamente era questões de tradução, em alguns casos era questão mesmo de assim, fazer uma interferência no discurso para enfatizar ou oprimir algum tipo de intenção dogmática específica da religião a qual aquele texto ali específico foi construído para. Entendeu? Isso também muda, e aí então muda, apesar de falar, não, mas é a mesma historinha, mas não é o mesmo estímulo, não é a mesma impressão que gera, pode também não ser a mesma implicação de consequência, e dependendo do padrão da consciência que recebe, né, quando eu digo padrão, assim, que tipo de recursos, outras ferramentas, estudos e etc, a pessoa tem para elaborar, questionar ou não questionar, desenvolver aquela informação, né, que no caso ali é uma informação de educação, de instrução, etc, né, isso muda também nessa questão de reação, digamos, a esse estímulo, né, ou do que implica, da manifestação que veio desse estímulo. Então, coisas relacionadas a essa questão, que também são elementos comunicativos, né, e também vão aparecer, podem aparecer, e estou trazendo para um estado de autoconsciência da construção de uma imagem no processo comunicativo. Né? E vejam qual é a diferença, porque do pouco, eu estou fazendo toda essa elaboração do texto indo para você ver como é complexo ali, a gente ainda achou mais esse recurso no fundo, agora falando da questão do rei dentro da situação, né? E tem todo um processo de perdão no discurso ali. Mas no texto hindu, vocês veem o tanto comparando com isso, que é mais profundo, né? Que é mais complexo, que tem uma pluralidade maior de entendimento do tipo de texto. Você lê, você entende uma coisa, depois você entende duas, depois você entende três, depois você entende mais, e assim, né? Então, continuando aqui o texto, eu vou fazendo uns links, que eu estou fazendo algumas correções aqui na explicitude da figura, né? Eu estou lendo junto alguns trechos aqui, para agregar valor, para enriquecer a nossa leitura visual.
Então, tipo, esse discernimento também fica mais claro quando a gente lê uns textos desses que são mais complexos, como esses hindus que eu tô falando, e se volta a ler de novo aquele texto que, por exemplo, esse do Daniel e os leões, né? E tem uma clareza maior do simbolismo, da referência visual e não só disso, de como funciona essa organização discursiva que vai fazer o relato daquele evento, que encaminha aquele ser para um tal processo de cura, livramento, proteção, né? A mudança de padrão comportamental para alguma coisa melhor e etc. E ainda está tratando do cristianismo dentro desse caráter simbólico, lembrando que o tema é que o elemento simbólico tenha um movimento construtivo, psíquico, comportamental, etc. Né? Tem outras coisas que a gente pode citar que vão ficando identificáveis, né? Para quem lê e estuda coisas. Eu falei lá da questão da divindade primitiva e arcaica de como ela é conflitante, nitidamente, indesmentivelmente e infloreavelmente com relação à consciência do Cristo, né? No mesmo texto. E aí então a gente tem outras questões a se pensar, onde a gente vai transcendendo, inclusive talvez culpas inconscientes relacionadas à heterossugestão que o texto traz, né? Como por exemplo na história de Caim e Abel, né? Tem dois irmãos, e aí, tipo, né, um vai lá, ó, papai, fiz o pratinho lindo com florzinhas e etc. E o outro chega lá, fiz o prato de bife com ovo, linguiça e etc. E aí o Deus lá daquela historinha, não, ele gosta do de um e não gosta do outro, né? Então, entende-se assim. Entendamos a seguinte questão: se o amor é Deus, ele é essa inteligência suprema e há todo um apelo moral e ético, né, para um padrão emocional e comportamental mais elaborado, fica nítido e claro nessa passagem que este ser representante do divino está muito longe desse padrão de consciência. É relacionado ao amor, à compaixão, né, a questão da aceitação da diferença e etc. Né? Entendamos o seguinte: qualquer pai, qualquer mãe, pessoa que se interesse por uma criança tem um pouquinho ali de desenvolvimento apurado para perceber, vai tentar fazer o acolhimento dos seus filhos de forma que eles se sintam amados, certo? Mesmo tendo essa diferença de expressão de carinho, vamos entender assim. Né? Um filho meu me trouxe uma cartinha, outra filha me trouxe uma florzinha. E eu fico igualmente feliz, não porque é carta ou porque é flor, tanto faz o que é, mas porque é a expressão da demonstração de carinho que esse ser tem com a minha pessoa. Então, se eu, você, nós humanos somos o peido cósmico, né? A poeira do universo, dentro de todo esse processo de existência criativa, plural e infinita, né? Da existência, como que o Deus, né, ele vai ter esse tipo de postura, certo? De fazer essa distinção de querer escolher um pelo outro, e aí estimula o ciúme, né? Estimula o outro, fica com inveja, etc. Então, em que ponto esse trecho ele é eficiente? No entender que aquele padrão de comportamento X, representado pelo pai, que ali no caso é posto como a divindade, ele não é eficiente porque ele não está olhando com profundidade o que tem que ser olhado, que seria o quê? A demonstração de devoção, de carinho e amor que os filhos têm para com o pai. Mas ele está olhando o produto material que foi usado. Então isso aí é bastante terreno, né? Bastante instintivo, bastante da conveniência instintiva do ser, da necessidade de sobrevivência, de comer, de gostar das coisas, de ter coisas, certo? Então fica claro, então nesse sentido ele é construtivo, entender que aquela situação pode gerar uma tal coisa, e aí tendo essa previsibilidade, então eu vou ter outra conduta, né? E quando eu receber qualquer coisa, eu vou olhar essa expressão de carinho como produto mais poderoso a ser ressaltado dentro daquela situação, certo?
Outra coisa seria essa questão do associar com a divindade esse padrão de comportamento, porque daí isso já implica em ter uma heterossugestão de que um ser que está acima do ser humano tem esse padrão de comportamento, que por sua vez, se a gente pensar como essa colocação que eu fiz, no caso de um peido cósmico, que é o ser humano no universo, ele está no padrão inferior de muitas pessoas que quando vão receber presentes diferentes dali, seja dos filhos ou das pessoas queridas, vão dar mais importância, né, para esse olhar da expressão, da demonstração do amor e carinho na troca, e não da coisa, da coisa que está sendo usada, né, como se fosse um produto de compra e venda de atenção, né? Então, e isso é indesmentível, né? Tá no texto, é isso que tá. E aí ainda tem a situação depois de como é que isso é abordado no póstumo, né? Ele ainda é livrado, recebe uma marca porque ninguém vai fazer o mal contra ele, etc. Então, assim, nessa literalidade, né, traz uma implicação, talvez, de injustiça, né? Ou de uma facilidade de fazer as coisas e ficar impune, né? E de não ter um aprendizado. E aí ainda tem essa questão da justiça, que não necessariamente seria punir, né? Mas de tipo que a pessoa tem um aprendizado e uma mudança de comportamento. Enfim, ainda assim, na literalidade, né, a gente há de convir que essa história não faz muito sentido como uma referência num processo discursivo ou imagético, ou ambos no seu contexto, para impelir um padrão de comportamento mais elevado, né? E assim, que em termos práticos, a única vez que eu vi isso ser abordado na literalidade sempre vem acompanhado de alguma coisa do tipo, tá vendo? Deus livrou até o assassino. Deus finge que não vê o mal, e aí ele vem acompanhado de alguma coisa assim, você não precisa mudar seu padrão de consciência, né? Só tem que fazer um pacto aqui, ali, acolá. É tipo assim, faz um rito, alguma coisa e pronto, né? Algum tipo de negócio bem manipulatório. Mas não vamos parar por aqui, porque a gente tem que pensar um pouco sobre esse símbolo, né? Para ver os símbolos no seu contexto, conforme a proposta. E não vamos parar só nesse processo. Então, só que essa não é o único processo interpretativo, obviamente. Então, eu trouxe mais um aqui, eu tinha só citado isso, mas eu acho que porque não era o tema, né? Mas eu acho que se ficar só nessa questão assim, fica faltando informação para elaborar alguma coisa melhor. Então, eu trouxe uma outra abordagem bem interessante, que já faz mais algum sentido, que é de conhecimentos gnósticos, e ainda vi outras que eu vou só citar rapidamente, que é a questão de observar os fatores históricos, né? Então, você entender aquele povo, como que era a vida, como é que eles se comportavam, até que grau de instrução eles tinham, quais eram os povos que estavam ali interconectados, e aí entender que tanto a historinha, quanto o processo, e a forma como ela vai sendo elaborada, e a forma como o povo vai se apropriando dessa historinha, tá de acordo com o padrão de evolução de entendimento daquele povo. Se eles são mais bárbaros, se eles são mais, né, pelo temor, pela violência, pela agressão. Então, eles vão tender a querer construir esse enredo dentro desse sentido, porque é o padrão de consciência deles. Que seria mais ou menos o que eu vi acontecer lá quando a professora, acho que é Samira, se não me engano, estava falando do mito de Cibele, né, que tem achados arqueológicos ali que ela coloca, que mostra, né, que o povo que era lá nos ritos iniciais, né, que eles faziam assim, mostravam um caráter de um povo tipo agrícola, muito pacífico, etc. Mais adiante tem outros textos que falam de orgias, de sacrifícios e etc. E eu lembro dela falar que tem que se ter prudência,
porque alguns desses textos que de repente mudam tanto esse padrão assim, eles não são do próprio povo, que era os adoradores daquela cultura. Isso eles ainda não acharam. Acharam alguns remanescentes do que era inicialmente lá das ritualísticas, em cerâmica, em desenhos, etc. E o que eles tinham, que muda esse caráter, é escrito, digamos, pelo povo contrário, né, de outra crença, de outro rito, que tinha algum interesse contrário àquilo ali, e de interesses, às vezes, políticos, socioeconômicos por trás. Então ela fala que nesse sentido tem que ter muita prudência. Então todos esses textos são antigos, porque é aquele outro, né, querendo contar a história do jeito que ele quer, para poder fazer algum tipo de processo de mudança, como a gente vê acontecer aí em todo fator histórico, né? Um povo entra, aí o povo tem a divindade, de repente aqueles outros aceitam a divindade daquele, põem junto com a divindade deles. Tem várias histórias dessa ao longo da história da humanidade. Então tem essa questão, que é outra abordagem, né, que são as pessoas que estudam ali, e aí elas vão falar dessas questões, dessas interpretações, de modificações textuais também, ao longo do que o povo vai ali se interconectando, né, algum interesse aí manipulatório, né, no sentido que o termo, já que a historinha trata de dois irmãos, poderia estar dependendo dos interesses ali, né, querendo sugestionar talvez alguma coisa, né, para criar algum tipo de discórdia, alguma coisa nesse sentido, discursiva mesmo, digamos, né, para interesse ali do período. E aí tem uma outra que eu achei bem interessante, que eu trouxe aqui, que é essa dos gnósticos, que eu vou ler aqui. Tá? Esse aqui é da Gnosis Brasil. No Gênesis, primeiro livro da Bíblia cristã, disse que Adão e Eva, o casal primordial, após sua queda e expulsão do Éden, tiveram 2 filhos, Caim, um caçador, e Abel, um pastor. Todavia, Caim matou Abel com um osso de burro, tornando-se o primeiro homicida da humanidade. Muito estranho que Adão e Eva tivessem somente filhos homens. Onde estão as mulheres para gestarem novos filhos e parir os ancestrais da humanidade? Não há explicação plausível. Por isso, nenhuma religião deve ser vista do ponto de vista meramente histórico. Falta o esoterismo científico-religioso para extrair a inteligência dos ensinamentos religiosos, e há níveis e níveis de entendimento, níveis e níveis de compreensão. Samael Aun Weor, o grande gnóstico do século XX, utilizando a etimologia comparada, diz que Caim, em espanhol, Caim, recorda a palavra Inca, povo que venerava o sol, e nos remete aos sacerdotes do sol, homens solares, aos senhores do fogo. Inca é também Inri, ignis natura renovatur integram, o fogo que renova a natureza incessantemente. Um dos significados de Caim em hebraico é lança, kim, instrumento que também nos recorda o fogo. Esta, a substância sagrada que reside em todo o templo, seja o templo de devoção ou o templo humano, nosso corpo. A lança é um símbolo fálico dos rituais dos sagrados mistérios do Egito, da Grécia, da Pérsia, de Roma e etc. Abel significa hálito, hevel, em hebraico, o que nos remete à alma. O nome Isabel pode ser decomposto em Is e Abel, e Is é o símbolo da serpente de bronze sobre a vara de Moisés, a medicina universal representada pelo bastão de Esculápio, o divino médico da antiga Grécia, e também a adorada deusa Ísis dos egípcios. Por fim, Is e Abel, em termos gnósticos, são a alma espiritual, feminina, e a alma humana, masculina. Ele põe alma espiritual, entre aspas, feminina, e alma humana, entre aspas, masculina. Unidas, representando um ser autêntico e real, um mestre de sabedoria, uma consciência iluminada com a sabedoria de cima dos céus e a sabedoria de baixo, da terra. Rei e sacerdote. Aí, rei e sacerdote junto, ele põe entre aspas o pastor da natureza. Entendam que tudo isso vai sendo abordado dentro do ser, tá? É a autoconsciência interior dentro dessa abordagem.
Caim matou Abel, o fogo matou a alma. Tal fogo é o poder volitivo, é o bastão dos patriarcas e profetas, é a Kundalini dos indianos, que nos dá o poder sobre a criação. Em várias culturas, o fogo interno ou espiritual é representado por uma serpente. Interessante verificar que nos sagrados livros judaico-cristãos, a serpente é tanto origem da queda do homem, a serpente edênica, quanto do poder do sacerdote, a vara de Araão e de Moisés. Portanto, há duas serpentes. Assim, o fogo que reside dentro de nós mesmos pode ser tanto a nossa queda quanto a nossa redenção. Caim matou Abel, o fogo matou a alma, morte espiritual. E então caímos na geração animal. Perdemos a semelhança com o nosso Deus íntimo e nos tornamos meros mamíferos presos na roda de nascimentos e mortes, Sansara. O fogo espiritual Caim e a alma Abel são irmãos. Não poderemos criar nossa autêntica alma completa e perfeita sem trabalhar o magistério do fogo, como didaticamente ensina Samael em suas obras. Há que dominar a si mesmo para que isso, através do autoconhecimento, há que se lapidar, regenerar-se, retificar-se profundamente. Apenas dominando o fogo é que podemos começar a nos chamar verdadeiramente de seres humanos e um dia de homens, né? E esse fogo, você vê que ele está falando do fogo interior. Na alquimia, então, aqui nesse caso, a interpretação que ele dá é essa questão, seria a ideia da ressurreição que ele tá criando aqui, né, nesse último trecho. Então, dessa morte, né, para o ser renascer. E, ao mesmo tempo, ele fala que no trecho anterior, que caiu, quer ver? Cair na geração animal, né, quando Caim mata Abel. Então, isso tem a ver com a questão de demonstrar ali o que é a expressão do ser que está a cargo das suas manifestações instintivas, né? E o que é o ser que está em outro padrão, né? Que tem algum tipo de autodomínio. Então, também tem aqui uma questão nessa abordagem que fica ali nas entrelinhas, que é como é que, diante dessa conduta do divino, reage o Caim e o Abel, entendeu? Então, se por um lado antes eu citei essa questão do Deus, né, e até questionei, né, qual que é o senso de justiça e benevolência desse Deus que cria o universo e não tem desconfiômetro de que se ele fizer aquela ação que ele fez, ele vai estar estimulando ciúmes. E por outro lado como é que o ser reage, né? Que padrão tem nele diante daquele evento, né? Tem outras coisas que podem ficar ali sugestionadas, mesmo que não diretamente, para alguns é perceptível diretamente, para outros não, que é a questão de prevalecer aquela ideia dos sacrifícios, que vem das culturas mais primitivas, né? Pelo tal da figura ali que é tida como Deus, dá preferência para um bicho morto, né? Uma oferenda onde tem um bicho morto do que o outro onde não tem essa morte. Então tem aquela ideia, né, que também que transita em muitas instâncias, que vai desde o mais primitivo, que é essa interpretação do sacrifício, uma oferenda do bicho, mata o bicho, não sei o que lá, até as questões que vão se elaborando em níveis mais elevados do sacrifício da alma, e aí você vai saindo ali e tem uns, acho que é o sacrifício de si, e no sentido de sofrer. Aí tem outro que já entende, não é sofrer, o sacrifício é no sentido de que você sacrifica o seu ego. Você sacrifica o seu ego, você dá limite para essa parte instintiva, tomando autodomínio e botando ele para obedecer essa consciência mais elevada, que precisa ir sendo continuamente desenvolvida, né, para colocar o ego no caminho de desenvolvimento. Que mais aqui? Então, vamos vendo aqui que eu estou falando da questão de figura junto com o discurso, dentro do contexto do qual ela emerge, né? Então, falou aqui para onde sermos homens, ok. Apenas dominando o fogo é que podemos começar a nos chamar verdadeiramente seres humanos e um dia de homens, o fogo interior.
E tem algumas questões mais elaboradas, né, que às vezes também coloca da questão do bom uso do fogo, no sentido de fogo mesmo, que a gente usa continuamente. Né, que por causa dos tibetanos, ou alguns, ele já expande para muito mais coisas que não é só o fogo, que já entra naquela ideia de tudo que você for fazer, você está orientando a sua mente para estar no presente, e se você for criar alguma elaboração mental, que seja boa. Então tem um monte de procedimentos de depuração, né, para liberar pensamentos negativos, e tá ali em contínuo. Sempre que você estiver fazendo alguma coisa, tentando tá emanando ou se conectando com coisas positivas. Isso inclui também, no caso do uso do fogo, da preparação de alimentos, que é para o que mais se usa o fogo, etc. Na alquimia sagrada, o burro é símbolo do Mercúrio dos filósofos, mas também nos recorda a mente que deve ser dominada, como Jesus dominou o jumento para entrar na Jerusalém celestial. Veja quantos símbolos vão aparecendo e como eles vão se modificando, né? Símbolo do Mercúrio dos filósofos, e o Mercúrio, que também né, tem a relação com o deus grego, e ele também tem várias instâncias ali, desde de textos onde a sua abordagem, a sua contextualização é extremamente próximo do divino, e aqui ele já faz essa associação, né, com o burro, que recorda que a mente deve ser dominada, como Jesus dominou o jumento para entrar na Jerusalém, seria dominar a besta interior, alguma coisa nesse sentido. A mente animal é a causa de muitos erros de nossa existência. Quando baseamos nossa vida nos processos da mente, cometemos muitos erros por medo, raiva, ignorância, orgulho, inveja, etc. Defeitos psicológicos que carregamos dentro, cujo material é de origem mental. Por isso, Samuel Weor nos ensina a trabalhar com a consciência, o resíduo anímico que ainda temos dentro de nós. O fogo mal governado pela mente causou uma queda, né, no caso da historinha ali. E por isso saímos do estado divino para o estado animal. A nossa regeneração está em unir Adão, o enxofre alquímico, com Eva, o mercúrio alquímico, dentro de nós mesmos. Aqui reside o segredo do magistério do fogo, a chave de todas as chaves de todas as religiões. Né? E provavelmente aqui quando ele vai falar do Adão e Eva no paraíso, ele está fazendo uma menção a essa questão do masculino e do feminino, do pai e da mãe, que poderia ser desenvolvido em outras situações também, e é, né, desenvolvido dentro dessa abordagem em muitos outros contextos. Então fica mais esse adicional, né, para a gente pensar, e aí a gente coloca, tem aquele primeiro processo interpretativo, então a gente já pode ir vendo em todo esse desdobramento que ele fez. Aqui pode ser que esse texto não seja de fácil compreensão para algumas pessoas, ele tem muita referência, né, aqui muita referência de muita cultura diferente, então tipo ele está considerando todo um processo de desenvolvimento humano ao longo dos tempos, e aí depois ele vai fazendo aqui as suas inter-relações. Então, qualquer coisa eu recomendo que retome esse trechinho e dê uma pesquisadinha rápida aí sobre o que ele cita, né? Sobre como é que, sei lá, era nos templos do mistério do Antigo Egito, quando ele fala do símbolo, né? Essa questão da serpente, Kundalini, etc. Tá? E tem, óbvio, acha-se muitas outras anteriores a isso, falando dessas mesmas questões. Então, assim, só nesta figura, só neste símbolo, só nesse discurso, a gente já vê, assim, quantos graus, isso aqui que a gente está pegando uma questão que vai mais para o lado espiritual, né? Quantos graus de entendimento isso permite para o desenvolvimento do ser. E aí aqui a gente já teve meio que uma ideia também dos níveis, né? Desde o que vai estar sendo, a gente pode colocar que está sendo entendido pelo caráter mais primitivo do homem, e outros quando ele vai ficando mais elaborado e vai sendo entendido pelo caráter mais elevado do homem, né? Onde ele realmente consegue abstrair ali um aprendizado ou uma referência para um processo de desenvolvimento de alguma coisa, né? Então, né, porque de repente textos como esse na literariedade, de fato, eles não têm, assim,
um encaminhamento, a gente não pode dizer que tenha um encaminhamento referencial para um padrão de boa conduta, como falei anteriormente, né? Isso não tem como florear. Se estudar um pouco de psicologia e outras questões, aí vai ficar ainda mais escrachado, né? Que uma abordagem literal desses textos esse, por exemplo, né, não teria um papel de desenvolvimento muito bom. Então aqui a gente viu como que essa mesma referência, né, ela vai trabalhando, e aqui principalmente nesse trecho, eu acho que mais com relação ao discurso, né, que eu citei, porque com relação à figura, essa não seria uma figura, assim, que entra dentro de outras, como as que a gente trouxe anteriormente aí, que são muito utilizadas, né, em várias representações, como as do Cristo, do Krishna, né, essas que tem nas capelas com a imagem de Deus, mas que às vezes tende um pouco para aquele Deus, né, ou babilônico ou grego, e se contrapõe a ideia de amor do Cristo. E lembrando que Zeus, no caso deus grego Zeus, né, quem não conhece a mitologia, acho que Zeus seria a referência da criação, ele não é, tá? Ele é dos deuses póstumos, se não me engano, ele é a terceira geração. Então ele ainda não seria o todo. E lá na mitologia grega também tem um desenvolvimento de algum nome que representa um início, tá? Que aí vem aqueles primeiros deuses, que vai ter um, e aí você vê lá que o nome dele significa terra, e o outro que o nome dele significa céu, né? E daí dali ele vai tendo os outros, e dali nascem umas divindades, umas semidivindades, e uns titânicos, etc. Então, o Zeus, ele não seria aquele Deus que é o tudo, o que criou, o Deus origem, né? Ele é, se não me engano, segunda ou terceira geração do panteão de deuses. Tem lá referência inicial, que eu não lembro agora, que é da onde vem uma historinha ali emergindo essa ideia da criação do tudo, né? Então, você vê que ele já está todo num desenvolvimento que já passou ali um monte de ideias de Deus, né? Ele está ali num processo de elaboração dentro do contexto, digamos assim, referencial de desenvolvimento da humanidade. Com relação a essa questão que eu trouxe de Caim e Abel, foi só para a gente poder ter um pouco mais de reflexão, já que eu citei essa questão desse contraponto de personalidade e consciências ali anteriormente, né, onde eu pus a figura do Cristo, do Buda, do Krishna e de Jesus Cristo, que são similares entre si em seus comportamentos, ensinamentos, etc. E algumas outras figuras que lembram mais aquele Deus, né, que é vingativo, cruel e perverso, está sempre no meio de guerras, né, tem um quê de Hades, assim. Então, e que ali aquelas figuras são mais usadas, nesse caso Caim e Abel não, mas que a questão ali envolve muito também a questão do discurso e do contexto, né? Que dependendo também de como você usa essas figuras de outras formas contemporâneas, de outras também, né, tendo uma acepção melhor dessa referência inicial, dá um entendimento melhor do desdobramento do processo comunicativo. Então, Caim e Abel trouxe aqui só para fins de reflexão com relação à forma como é feito o discurso ali dentro do contexto onde ele se encontra, e como é que... E tendo essa percepção um pouco melhorada, né, de ver esse discurso, entender com relação a algumas questões aí, autoconsciente, de como é que o símbolo ele pode ser positivo ou como é que ele pode estar sendo pernicioso. E de repente, sem um estado de percepção, de autoconsciência mais ampliado diante daquilo, né, a pessoa não conseguir dar um direcionamento eficiente para a questão. E com relação à questão do discurso só, né, tratando do discurso que estamos falando aqui de questão de coerência, dentro do caráter simbólico, e lembrando que esse simbolismo também emerge nas questões textuais, fica em aberto então ainda essa questão da questão da postura do Deus, né? Mas não vamos adentrar porque tem muito pano para manga, né? Os textos bíblicos, aquilo que compõe aqueles textos do período, temos outros textos que não fazem parte daquilo que é chamado de Bíblia, mas que eles são, em alguns casos, impreterivelmente complementares para algumas questões, para que tenha mais senso de sentido, né? Tem outras questões que
que às vezes podem emergir também, como o questionamento que eles fazem, né, de colocar que Adão e Eva foram os primeiros. E aí eles tiveram só 2 filhos, aí morreu um, ficou outro, e daí depois lá no mesmo texto fala, e aí ele se uniu, e aí Caim se uniu depois que ele passa todo o trajeto e resolve com Deus e a marca e tal, e aí Caim se uniu à sua mulher, né? E da onde saiu essa mulher? E aí tem a outra questão que você vai lendo esses textos, vai vendo os outros povos que estão ali interconectados, etc. Também começa a poder desdobrar de repente uma ideia, porque a gente não tem, né, essa profundidade dentro dessa literatura. Mas não só a questão da literatura, quando eu falo da literatura, é considerar tudo, tanto que está ali quanto que foi escrito por outros povos para entender realmente, né, uma questão significante e ter esse discernimento do que eu falo, que são as experiências genuínas, do que são as experiências que são apropriações culturais, sociopolíticas, etc. Né, é importante ter esse discernimento, que também são as outras culturas que com essas conviveram e falam delas. Né? Porque aí fazendo um contraponto com todos esses diálogos, talvez tenha um entendimento melhor da questão. Então, ainda fica em aberto e tem outras questões que emergem que, de repente, né, como assim eu falei lá, Deus, e até um certo momento as pessoas têm uma ideia de que, lá para aquela cultura, né, como se fosse a ideia de Deus primordial, descobre que não é. Então, de repente, esse também não, né, ele é o Deus primordial dos grupos dos fulanos de tais, da região tal, né? Então, para eles, esse era o Deus que eles tinham como Deus original, mas essa mulher, então, ela vem de algum lugar. Então, no sentido que talvez isso já cria uma ideia de que talvez ele também possa ser um construto póstumo, né? De um panteão onde tem algum ser original lá atrás. E que esses textos são cheios de fragmentações, né? Cheios de lacunas. Então, é importante ter essa prudência, considerando a questão que eu estou falando aqui, né? De a gente trabalhar caráter simbólico, conteúdo religioso é um bocado delicado, e para a questão desse caráter construtivo, tá? Que ao invés de ele ficar gerando conflitos interiores, ele vem a sanar os conflitos interiores, gerar um senso de coerência, de preferência, sem ter que combater o outro por falta de conhecimentos de outras questões, né? Que é mais ou menos a minha proposta de estar abrindo um pouco além do que era só falar das figuras ali, etc. E falar um pouquinho também dessa questão do discurso, né? Como é que esse discurso vai sendo construído ao longo da história, e dos interesses que às vezes surgem ali, que não são de repente uma experiência genuína, né, do ser, mas que foram acontecendo ali conforme interesses, né, e conflitos ali no desenvolvimento humano. E aí nesse trecho vou parar por aqui, vou dar continuidade no outro vídeo, que eu vou refazer as leituras. E assim, por fim, eu deixo que, embora pareça, né, tendencioso para um lado ou para o outro, e até no meu ponto, porque eu também estou discursando, né, nesse compartilhamento, e não tem como nenhuma pessoa que fale não ter um pouco de si nessa fala compartilhada, né, e também das impressões que às vezes eu, como leitora, assim como todo leitor, tenho as minhas próprias impressões. Mas embora em alguns pontos, né, cada um vai puxar para um lado, porque eu trouxe 2 olhares aí um bocado divergentes, ou vai achar uma integração, não sei, pareça muito pregatório, digamos assim, né, uma coisa assim, como uma pregação, não é a intenção, mas ao mesmo tempo precisa ser abordado, porque vocês vão ver que mais adiante eu vou entrar em outras questões com relação à questão do símbolo, já que é essa coisa do alinhamento e tal, então eu falo, poxa, mas acaba ficando muito confuso, né, eu trouxe aquelas outras referências, e qual que é o ponto? É o ser individual, como você vê que ele vai ganhando outros caracteres interpretativos, conforme a pessoa tem mais recurso para olhar para aquilo, né, que não necessariamente esse recurso ele vai ser desenvolvido só dentro daquele terreno de conhecimento, digamos assim, que no caso ali do último exemplo foi cristão, e aí no outro que ele está dentro do terreno que seria o religioso, né, que daí de repente, então não necessariamente tem só esse terreno que vai colaborar com esse processo reflexivo, tá? E dependendo da gama de informações e seleções, porque também não é só entuchar um monte de informações na mente, porque poderia estar mais conflituoso, né? Isso pode ser, essa relação simbólica pode ser eficiente ou não.
Então, eu trouxe essa questão, e ela é meio, né, parece uma coisa assim, pregação, mas é como ela é tratada dessa forma, né, na sua abordagem. Eu acho importante colocar essas questões. Vocês vão ver mais para frente que nós vamos falar, como, por exemplo, quando o indivíduo vai fazer um processo curativo, né, tem uns exemplos lá mais adiante, usando uma referência X, né, ou um processo sugestionatório em cima do outro, digamos assim. E ele usa uma referência que aquela pessoa com a qual ele conversa tem uma acepção direta, e ele usa uma referência com a qual não tem. E também do caráter maligno, eu diria, mal intencionado, de quando a pessoa tenta desvalidar um poder positivo de alguma coisa, né? Por causa só de se sustentar no sentido de que eu creio e o resto não interessa. Não no sentido de coerência, né? Que tem diferença. Que isso daí é outro terreno pernicioso, especificamente, acho que dentro do campo religioso, né? Então, tem símbolos que eles são assim, mais elásticos, mais expansivos no seu campo interpretativo, etc., sozinhos, algumas vezes só com o auxílio do discurso do terreno do qual ele emerge. Tem outros que não. Tem outros que eles estão dentro de uma situação, digamos assim, que se não tiver elementos externos, ou às vezes até com elementos externos, eles estão sempre ali numa situação de conflito. Ou fica faltando peça para que aquilo seja integrativo no campo de consciência do indivíduo, né? E aí aquilo fica muito vago. Então, fica aquela questão, né, que eu falo, de vem um outro que não entende, olha para o outro que é o diferente, que ele não conhece, e tenta, de repente, tipo, anular, sabe? Como, por exemplo, uma pessoa pega uma referência do Shiva, né? E aí ela tá fazendo um processo com o outro que também tem a referência do Shiva, em alguma afirmação que nem necessariamente é um processo curativo, tá, um diálogo simples. Vem o outro e fala assim, não, mas isso não funciona, isso não sei o que lá. E ele não tem esse caráter de um conflito que está no texto ou na figura em si mesma, como a gente falou, por exemplo, dessa diferença que tem, né, de um Deus mais com essa ideia de Ats, né, que é Deus da guerra por poder e tal, e da ideia do Cristo e das consciências crísticas, né? Isso é claro, não tem muito como florear isso. O que dá para entender é que tudo isso está dentro do todo, mas aí já entra em outros processos, eu não vou entrar nisso, mas só ficando nesse pedacinho ali não tem. Enquanto que aí, por exemplo, o Krishna e o Cristo, se for se aprofundar lá, eles estariam numa proposta similar, entendeu? E aí uma pessoa, sei lá, querer anular só por uma coisa de que isso não é, porque ela aprendeu, né, a vida inteira que tudo que é fora do que ela conhece é mal, entende? E aí vocês vão ver mais adiante, que aqui a gente está falando da religião, outras questões que elas não são símbolos religiosos, né? Ou são símbolos religiosos plurais, no sentido, por exemplo, geométricos, que a gente acha em várias culturas diferentes, né? E aí, na contemporaneidade, ou em algumas liturgias muito arcaicas, você vê algumas associações negativas em cima de um símbolo, mas que de uma forma geral, quando você se aprofunda no estudo, ele tem uma similaridade em todas aquelas culturas, de um padrão positivo para o desenvolvimento de alguma coisa, relacionada, inclusive, muitas vezes na questão desses geométricos, a questões psíquicas, no sentido de que aquele povo, ali onde aquele contexto, né, foi pesquisado, mostra que eles tinham algum entendimento dessa questão, né, desse padrão de consciência, sem usar o termo consciência. Atento para essa questão, porque é mente e consciência, né, nos nossos dias atuais, já tem uma distinção bem grande assim acontecendo para melhor entender ou melhor falar e tratar das descobertas que vão sendo feitas, né, a respeito do nosso desenvolvimento como humano, dos nossos potenciais e etc. Tá? Então, assim, só finalizando para não ficar que isso, né, é de cada um, mas de uma rejeição imediata com relação à abordagem primeira que eu trouxe, porque ela é importante, né? Ela é muito importante para quem quiser trabalhar com essa questão de alinhamento psíquico no caráter simbólico. E às vezes está lidando com outras pessoas no ambiente, tem uma acepção que ela é pré-pronta de um jeito,
e vê que você se relaciona com uma pessoa jovem, né, que já vem com outros conhecimentos, e aquilo não serve, não entra, e se tenta entuchar, só vai trazer problema. Né? Por quê? Porque já tem uma outra vasta gama de recursos, de ferramentas que estão dando sentido para aquilo. E às vezes aquele sentido é mais amplo do que aquele sentido primevo, né? Daquele ser mais antigo que pegou aquele conhecimento daquele jeitinho, tipo sempre igual. Né? Então é importante ter essa distinção. E isso ajuda muito, justamente porque é um pouco é o terreno mais delicado, esse da questão religiosa. Essa reflexão desses pontos, que eles geram um certo combate, digamos, entre aspas, interior, para fazer, de repente, até questionamentos que nunca passaram pela cabeça, no sentido de melhorar muito quando a gente vier tratar de símbolos que não tem absolutamente nada a ver com religião, né? Como é que eles podem comunicar, como é que eles podem ser interpretados, para fazer uma boa comunicação, selecionar público e, ao mesmo tempo, ter um certo discernimento e até mesmo desapego com relação ao passo que você entende, né, que eles comunicam certas coisas para certos grupos, você passa a entender que tem alguns que eles são universais para comunicar uma certa coisa. Tem outros que você faz pequenas modificações, eles podem dar pequenas impressões ruins, de repente, para a pessoa que recebe, porque ela tem algum tipo de preconceito, porque ela tem algum tipo de crença limitante, né, e essa crença limitante pode ser N crenças, incluindo a religiosa. Né? E aí, nesse sentido, saber selecionar melhor o encaminhamento das atividades para encontrar as pessoas que estão dentro daquele processo de interesse, de compartilhamento comunicativo, de diálogo, de aprendizado colaborativo de uns com os outros, etc. Ou até mesmo de informativo, de educação. Né? Isso vai ser bem interessante. Então, no próximo a gente continua e vai voltar a falar um pouco das figuras anteriores que estão dentro dos pequenos textos que a gente trouxe ali, bem simples, né, que dão uma interpretação primária, assim, relacionada às figuras anteriores, dos vídeos anteriores. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.